E aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório e vamos dar continuidade ao estudo dos sacrifícios. E hoje nós vamos conversar sobre as oferendas de vegetais, de frutas, que são feitas a Deus. Também são agradáveis a eles? Ele prefere frutas ao sacrifício de um ser vivo? Vamos falar sobre isso logo após a nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida, seja bem-vindo para mais um programa. Neste programa nós vamos encerrar o tema sacrifícios e nós vamos começar hoje com uma pergunta muito interessante, que eu já falei agora há pouco na nossa introdução, mas antes de falarmos da pergunta, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanha pelas mídias sociais da Comunhão. É uma alegria muito grande, é uma honra estar aqui, tá? Se vocês gostam, por favor, botem o seu joinha. Agora, se não gostam, por favor, digam o que vocês não estão gostando para que a gente possa melhorar o programa, tá bom? Forte abraço para cada um de vocês. Pois é, Almeida. Na questão 672, o Kardec fez essa pergunta. A oferenda que se faz a Deus de frutos da terra tem mais mérito aos seus olhos que o sacrifício de animais? Deus fica agradável quando a gente oferece. Se bem que nos programas anteriores, eu acho que já desceu. A gente já deu spoiler pra caramba, já falamos o que é que Deus quer mesmo que nós façamos. Pois é. Qual é a oferenda que a gente precisa fazer. Mas vamos encerrar a temática comentando a questão como ela é. Olha, primeiro eu gostaria, até desse espírito que você colocou agora, né? Eu acho que a gente tem que respeitar a nossa história. Porque às vezes a gente abre um livro de história, isso aqui é a história do povo da Arcádia, isso aqui é a história do povo judeu, isso aqui é a história do povo assírio, babilônio, egípcio, romano, grego. E por vezes a gente esquece, espera aí, se eu reencarno, se eu existo há milhares e milhares de anos, existe uma grande possibilidade de eu ter passado por aqui, em algum ponto. Um império como o romano foi de 476 a 1459, nós estamos falando de quase 2.000 anos, 1.800, 1.900 anos. E nesses 2.000 anos, alguma vez eu posso ter encarnado em algum dos territórios que fizeram parte do Império Romano. Com certeza. Então aquela cultura, aquilo ali, alguma coisa eu bebi ali. Né? O Império Inca, o Império Maia... Caramba, eu estou aqui no Brasil, por que eu não posso ter encarnado num desses impérios? Né? Império chinês, hindu, é a nossa história, a gente tem que começar a olhar assim. Né? Aí quando você pega esse texto e vira e fala assim, olha, os frutos da terra. Cara, quando você pega em Levítico, né? Pega em Levítico e vamos usar a expressão que está lá, primícias da terra. Então a primeira espiga de milho que você colheu, a primeira porção de arroz que você colheu, a primeira corbelha de rosas que você colheu do seu roseral. Não, mas eu colhi o trigo e fiz a farinha. O primeiro bocado de farinha, de trigo, do trigo que você plantou e você colheu, você levava para o templo. Obrigado, Senhor, né? E oferecia aquilo, e aquilo ali era queimado junto com incenso, mirra para ficar cheiroso, né? E você, era um ato de agradecimento, era um ato de submissão ao Pai Eterno, é um ato de reconhecimento que tudo aquilo de que dispomos é de Deus, vem de Deus. E se eu tenho a força para poder trabalhar e para poder retirar da terra aquele fruto, e eu vou lá, é um ato de reconhecimento. Eu acho bonito, eu acho poético. Nesse sentido, eu admiro muito. E eu acho que a gente precisa ter essa admiração pela minha história, pela sua história, pela nossa história. Nós estamos construindo entendimento, nós estamos construindo sabedoria.
milha. Andamos devagarinho, mas a gente está construindo uma história, né? E a gente precisa fazer isso hoje? Não precisa. Eu já teve um programa, alguns meses atrás, que eu falei da minha admiração pelo povo judeu, da história do copo d'água, né? Falou. Você pega o copo d'água, obrigado, Senhor, pois de ti vem todas as coisas, de ti vem o dom da vida, e de ti também veio a possibilidade desse copo de água, obrigado, e bebe a água. Por que não fazer um ato de oração cada vez que você pega um copo d'água? Não precisa fazer uma oração longa dessa, mas a intenção, a vontade de obrigado, Senhor. Qual o problema? Eu não estou dizendo para pegar primeiro a espiga de milho e ir lá no templo para botar fogo nela. Não precisa. Não precisa. Mas a primeira espiga de milho, ainda meio verdinha, que você cozinha para comer cozido, milhozinho cozido, é bom demais, né? Qual o problema de você pegar aquela espiga de milho? Senhor, muito obrigado. Pois foi a sua sabedoria que tornou possível a existência desse milho. E crush, come, não tem problema nenhum. Né? Eu acho que nesse sentido que a gente deve guardar, né? Guardar, sim, o valor da história, o reconhecimento, o agradecimento a todas as nossas existências anteriores, que são dom de Deus, mas, acima de tudo, compreender que a gente deve manter essa submissão a Deus, essa intenção de agradecer a Deus sempre. E eu acho que é isso que Deus quer de nós, né? Essa gratidão permanente da vida, porque é dele a origem de toda a vida. Isso que ele quer de nós. E, acima de tudo, que a gente, como já falamos na semana passada, que a gente sacrifique, sim, aquilo que não presta em cada um de nós. O auxílio egoísta, o auxílio vaidoso, o auxílio soberbo, ele tem que ser sacrificado para que fique o que é bom. O auxílio melhorado. Com certeza, eu estou trabalhando muito. Um dia esse cara aparece. Para utilizar uma expressão que nós usamos na semana passada, estamos quebrando o mármore. Estamos quebrando, estamos cinzelando esse negócio aí, ué. Almeida, vamos ler a resposta que vai exatamente nesse sentido. E o espírito que respondeu para o Kardec, os espíritos que responderam para o Kardec, começaram assim: eu já vos respondi dizendo que Deus julgava a intenção e que o fato tinha pouca importância para ele. Seria, evidentemente, mais agradável a Deus ver oferecer os frutos da terra do que o sangue das vítimas, sem dúvida. Como já vô-lo dissemos, e o repetimos sempre, a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que poderias fazer. Repito que a intenção é tudo e o fato é nada. Obrigado, Senhor. A intenção é essa, é agradecer, agradeçamos sempre, em toda situação que a gente lembrar. E é que você falou assim, né, Almeida? Também não é necessária a fala, a fonação. Não. É o pensamento. Sim, é a É intenção. o sentimento, é a intenção. É isso que a gente precisa fazer. Vamos para a questão 673? Esta é a última Continuemos. questão dessa temática. Desse Almeida. tema é. Não seria um meio de tornar essas oferendas mais agradável a Deus, consagrando-as ao alívio daqueles a quem falta o necessário? E, nesse caso, o sacrifício dos animais feito com um fim útil não seria meritório, embora tivesse sido abusivo quando não servia para nada ou não aproveitava senão as pessoas que de nada precisavam? Não teria alguma coisa de verdadeiramente piedosa consagrar-se aos pobres as premissas dos bens que Deus nos concedeu sobre a terra? E aí, Almeida, já que você matou o animalzinho lá, leva a carne dele para dar a quem está com fome. É verdade. Já que você está fazendo a colheita do seu milho, ao invés de queimar para Deus, meu leva. dízimo, né? Leva o meu dízimo para os pobres. Leva para isso. Ao invés de pagar, entre aspas, o dízimo a Deus, transforma aquele dízimo, entre aspas, novamente, em benefício dos mais necessitados que estão ali
ávidos por uma espiga de milho para comer, para se alimentar. É aquele povo que aposenta muito cedo, né? Que fica com tempo demais, sacrifica esse tempo em favor dos irmãozinhos. Homem, você repetiu agora uma coisa que eu falei recentemente lá na casa de Lázaro. Vamos fazer isso. Vamos sacrificar o nosso tempo em coisas boas, né? Vamos construir, vamos... Eu acho que respondendo já essa pergunta, né? Não tem coisa melhor. Eu acho que a gente precisa começar a aprender, e eu estou nesse trabalho diário de cinzelar o mármore, né? A gente precisa diariamente pensar, olha, mais importante do que eu virar santo, eu virar um obreiro, virar um trabalhador, né? Virar um trabalhador que tente construir um mundo melhor para quando... Que o mais não seja, para quando eu voltar a encarnar nesse planeta, se eu tiver essa graça, que esse planeta esteja melhor. Acho que a gente precisa começar a perceber isso. Olha, plantar o bem, né? Pensar no próximo, não é pensar no próximo, é uma maneira inteligente de ver a vida. Tem um dirigente que eu respeito muito, não tenho autorização dele para dizer o nome, então não vou dizer, mas ele sempre fala, olha... Tentar seguir o evangelho do Cristo é uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. Se eu começar a trabalhar para o próximo, para aquele que hoje não tem teto, para aquele que hoje não tem casa, para aquele que hoje não tem um pão, diminui a possibilidade de quando eu encarnar seja o neto dele sem recurso nenhum. Diminui a possibilidade. Se eu tiver que ser neto dele, ele vai estar numa vida melhor, ele vai me dar uma condição melhor. Acho que, se o mais não fosse, que seja a gente aprender a exercer a nossa inteligência, né? Ah, mas Alci, você está lá, você comprou uma casa? Sim, comprei uma casa, trabalhei 30 anos, é meu esforço e eu acho que eu tenho o direito de, a minha companheira, o meu filho, compartilhar esse espaço. Mas eu vou trabalhar para que quem não tem, pelo menos tenha condições de trabalhar também, né? Eu vou fazer o que eu for capaz para construir oportunidades na sociedade para que a gente tenha mais equilíbrio, né? Que os bens que devem ser usados de acordo com a lei do uso, hoje a gente leu isso, né? Que a gente aprenda que as coisas têm função, né? Uma enxada serve para cuidar de uma plantação. Um arado serve para arar, né? Não é para eu acumular um monte de arado no meu armazém. É para arar a terra. Se a terra existe, é para produzir. Produzir a mão cheias para que todos tenham comida. Então você adota a história do comunismo. Não, eu adoto a história de que tem que ser dada oportunidade para todo mundo, né? Porque infelizmente todo mundo tem que fazer a sua parte na tarefa. E aquela história, agora eu tenho que construir uma sociedade que seja equânime na distribuição de oportunidades, Ótimo. né? Então eu tenho que proteger a criança, né? Ah, mas essa criança está reencarnando agora, isso aí é um vagabundo, ele não vai querer estudar. Problema dele. O meu problema é dar a oportunidade dele de estudar. Se ele vai ficar 10, 15 anos sem estudar e vai ser uma pessoa que vai ter que ganhar o pão com o suor do próprio rosto, foi a opção dele. Mas se tiver a oportunidade de dar cultura para ele ser um profissional, vou dizer o mínimo, né? Para ser um profissional técnico especializado, vamos lembrar, eu fico lembrando do meu avô que acabou com a saúde dele, trabalhando de sol a sol e dormindo muitas vezes com as roupas molhadas, porque ele chegava encharcado dentro de casa e ele só tinha uma muda de roupa. Então, no dia seguinte, ele pegava aquela mesma muda de roupa para trabalhar na roça de novo molhado, acabou com a saúde dele. Hoje, um técnico especializado na agricultura trabalha dentro do ar-condicionado, porque uma colheitadeira moderna tem ar-condicionado e GPS.
né? Até para você trabalhar com uma colheitadeira, você tem que saber controlar um computador, seguir as orientações de um GPS para poder trabalhar no ar-condicionado. Qual o problema? E ganha um excelente salário. Um excelente salário. Agora, se ele não quer estudar, infelizmente, ele vai ter que ter uma vida um pouco mais penosa para ver se ele lembra um pouquinho mais na próxima encarnação e imagine que estudar é melhor. Você usou algumas palavras, Almeida, que me fizeram pensar aqui. E quando você falava, eu fiquei pensando aqui. Imagina se você pega uma enxada e vai usar essa enxada para colher as flores do seu jardim. Talvez não seja Não é a melhor ferramenta. Não é a melhor ferramenta, não. Não, Né? não é. Para colher a flor, você precisa de umas tesourinhas que existem assim, né? Que vai cortando. E não estraga o caulezinho e tal. O que é que eu estou querendo dizer? Nenhum de nós, espíritos encarnados neste momento na Terra, pode dizer que tem todas as habilidades possíveis para trabalhar em qualquer campo. Não tem. O Jung, o Carl Gustavo Jung, ele tem uma frase que eu já falei aqui e que eu gosto muito e concordo. Antes de vos preocuparem em ser santos, preocupemo-nos em sermos conscientes. Precisamos ter consciência do nosso potencial. Então, por exemplo, esse trabalho que nós fazemos aqui, eu considero, sem nenhuma modéstia, eu considero ele extremamente importante para levar às pessoas que nos assistem condições mínimas para despertar a capacidade de reflexão, de pensamento. Somos facilitadores para pessoas que querem ler esse livro. Porque eu já ouvi muito, e você também já deve ter ouvido, pessoas dizem assim, eu leio isso aqui e eu não entendo bem. Mas quando eu ouço os comentários de vocês, me abre uma janela de entendimento. Eu acho isso extremamente importante. Porque eu acredito em outra coisa, que vou dizer agora, que já falei antes também. Eu acredito que a mãe de todos os males nossos se chama ignorância. A ignorância é a mãe de muitos males. Se não de todos. É que dizem que o egoísmo... Mas eu acho que o egoísmo está contido. Não, como dizer, ele é consequência da ignorância. É consequência da ignorância. É consequência da ignorância. Porque quando você abre uma luz e percebe a estupidez do egoísmo. Então, o que é que eu estou querendo dizer, Almeida? Para você ser útil, você não precisa abraçar todas as frentes. Não. Você não precisa ser o último biscoito do pacote. Não, mas não é isso. Veja aquilo que você pode servir. Eu posso ser enxada. Então, enxada serve para quê? É para cavucar a terra, é para cavar a terra, para preparar o solo. Mas eu queria colher as flores. Então, você precisa ser um alicatezinho ali mais suave, mais delicado. Né? Não, eu quero entregar as flores para as pessoas que vão comprar. Não, você vai precisar de algumas habilidades. Observe-se, criatura. Gente, pior que você está falando isso aí, eu estou lembrando de colheita de café. Use as suas mãos. Cara, o que você tem para arar? Para colher café. Qual é o teu instrumento? É, né? A mão. Então, se você tem a mão, vá. Era antigamente, hoje em dia tem máquina que faz melhor. Sem dúvida. Né? Eu fico lembrando daquele pessoal com aquele café naquela peneira. Para tirar a palha. Meu pai, que habilidade. Fazíamos aquilo com feijão lá no interior. Sim, para tirar a palha, do mesmo jeito. A gente batia o feijão e... Ou seja, nós temos que nos conhecer minimamente e identificar o que é que eu posso fazer nessa seara. Com o que é que eu posso ajudar? E aqui eu vou confessar uma coisa para vocês, né? Se tem uma coisa que me ensinou, foi pegar uma eira de milho para roçar. Rapaz, depois de um dia roçando uma eira de milho,
Eu olhei a minha mão, Vou procurar outra coisa. eu olhei as minhas mãos no final do dia, eu falei, olha, isso aqui não é para mim, não. Esse trem, eu não presto para esse trem aqui, não. Eu vou dar um jeito de arrumar coisa melhor na minha vida. E está no seu direito. Foi bom pra caramba para mim. Eu digo isso com a maior tranquilidade. Mas é claro. Né? E todos nós precisamos ter essa percepção. Uhum. Né? Eu não gosto de ouvir aquelas pessoas que dizem assim, não, eu estou aqui nessa condição porque Deus quer. Espera aí, gente. Minhas decisões me conduziram até ali. Deus, que é pai amoroso e bom, não quer ver seus filhos sofrendo. Não. Ele quer que você progrida. Né? Ele deu ao Almeida a oportunidade de conhecer Como diz outro, quanto pesa uma enxada? quanto pesa uma enxada e decidir. Quer continuar com essa enxada aí ou você Vai que é tua, vai que é tua. Se você disser, não, esse negócio de estudar dá muito trabalho, não, eu vou ficar quietinho aqui com a minha enxada mesmo. Ok, está decidido. A decisão é sua. Depois não me venha reclamar dos calos. Porque dá calo, viu? Não me venha reclamar dos calos. Por outro lado, o Almeida escolheu estudar, né? Tornou-se Estudei pra caraca. Tornou-se um profissional da área militar, oficial da Força Aérea Brasileira, e certamente teve outros tipos de calos ao longo da vida. A gente cria muito calo no ouvido. Se não foi calo nas mãos, foi calo nos ouvidos, foi calo na capacidade, na exigência de pensamento, de reflexão para tomar muitas decisões que foram tomadas ao longo da vida. Você só tem que escolher os calos que você quer assumir na sua vida. E depois que assumir, é teu. É teu. Não adianta dizer, Deus deu vida boa para o Almeida e não deu vida. Não, Deus não deu vida boa para ninguém. Deus dá a vida. E ela é maravilhosa. E ela é maravilhosa. E o que você faz com essa vida é que é responsabilidade nossa. Uhum. Né, Almeida? Sim. Então, esse é um tipo de reflexão que eu acho importante a gente fazer e que eu acredito que ajuda muito as pessoas na construção dessa percepção que precisamos ter da vida, né? E a partir daí, com essa percepção... Sacrifica. Saber o que é que nós vamos sacrificar em forma de agradecimento a Deus, em forma de... Enfim. Voltemos à pergunta. Aquela coisa, voltemos à pergunta. Nós estamos falando de lei de adoração, como é a maneira correta de adorar a Deus, o que a gente deve sacrificar. E como já estamos falando desde a semana passada, vamos sacrificar as coisas ruins que a gente tem, vamos tomar nossas decisões, porque o Pai Eterno, fonte de infinito amor e misericórdia, Ele presta atenção nas intenções. Para onde você está conduzindo as coisas? O que você está sacrificando? O que te move. Então eu vou ler só o finalzinho aqui da questão 673. Isso. Não teria alguma coisa de verdadeiramente piedosa consagrar-se aos pobres as premissas dos bens que Deus nos concedeu sobre a terra? E a resposta diz o seguinte: Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem. Aliviar os pobres e aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Não digo com isso que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para pedir-lhe, mas há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente e não é. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. O homem que se liga às coisas exteriores e não ao coração é um espírito de vistas estreitas. Julgai se Deus deve interessar mais pela forma do que pelo fundo daquilo que façais. Mais alguma coisa? Não, isso aí é perfeito. E assim, Almeida, nós encerramos aqui mais um título, né? Sacrifícios. E encerramos também, Almeida, o capítulo 2º do livro 3º. Na próxima semana, Almeida e vocês que nos acompanham, nós vamos iniciar o capítulo 3º do livro 3º, que fala sobre lei
do trabalho. Trabalho é interessante, né? É justo a gente repousar? É da lei ou não é da lei? Pois é. Semana que vem a gente conversa sobre isso. E hein? começamos também uma temática, Almeida, que eu já ouvi muito alguém dizer o seguinte: vem cá, a gente fala muito em lei natural. Quais são as leis naturais? Estão aqui, ó, Então, no Livro dos Espíritos, Então, né? bom, A partir da semana que vem, nós vamos falar da lei do trabalho, vamos falar da lei de produção, vamos falar da lei de conservação, vamos falar da lei de destruição, da lei de justiça, amor e caridade, de todas elas. Não percam, semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser. Semana que vem a gente dá continuidade falando sobre isso. Pode aposentar ou não pode? Olha aí. Olha aí. E já vamos emendar, né? Depois que aposentar, o que vai fazer com a sua aposentadoria? O que vai fazer com o seu tempo livre? Uhum. Olha aqui, ó, tem gente que já ficou se mexendo na poltrona em casa Aí depois disso. tem um pessoal de uma geração que já está falando assim, eu não sei se eu vou conseguir aposentar antes de desencarnar. Pois é, então não espere aposentar para trabalhar no bem. Ó. Comece desde já. E não se assustem, né? Eu não sei você, eu trabalhei, como diz outro, na carreira militar eu trabalhei 36, fora o que eu não pude colocar em carteira, né? Eu trabalhei, foram 39 anos, trabalhei 3 anos antes. E não pude contar nem um dia para aposentadoria. Eu acho que juntando o tempo todo foram 30 anos na ativa, mais 6 dedicados à Força Aérea depois fora da ativa e mais 3 dedicados à docência. 39. O tempo que eu fiquei na faculdade dando aula, 39 anos de contribuição e agora continuamos trabalhando aqui Amém. dessa forma. Esse cara trabalha muito, viu? Eu sigo o exemplo do Almeida. Almeida, muito obrigado pela companhia. Até a próxima semana. Forte abraço, gente. Forte abraço, Ricardo. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Repito, se gostaram, deixe o seu like, o seu comentário. Divulguem para os seus amigos, familiares, a doutrina espírita, o nosso programa. Se quiserem fazer alguma sugestão, alguma colocação, escrevam. Nos mandam um e-mail, escreve lá no YouTube, que a gente observa e comenta aqui nos próximos programas. Grande abraço mais uma vez e até a próxima semana.